Boa noite e bem-vindos a mais uma sessão do Lado a Lado, o projeto onde procuramos proporcionar boas conversas com bons convidados sobre os assuntos de namoro, casamento e família. E neste módulo temos de falar sobre comunicação e sobre a família, nada mais importante que a confiança, fundamental para a convivência entre muitas pessoas, e é para isso que hoje temos aqui a Teresa e o Niall Power. Acho que nunca tivemos uns convidados com um apelido tão espetacular. Power é mesmo bom. Teresa e Niall, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez, despenderem do vosso tempo. Nós costumamos perguntar sempre como é que vocês conheceram, conhecermos um pouco a vocês e a vossa história, para também conhecermos um pouco melhor, antes de passarmos para as perguntas sobre o tópico específico. Ora, muito boa noite a todos. Nós somos a família Power, nós somos a Teresa e o Niall Power. Eu sou o Niall e esta é a Teresa. Temos 8 filhos, um dos quais está nasceu, entre 2 anos e 22 anos, e 23 anos. 22. 2 e 22. Moramos neste momento em Anadia, portanto, entre Coimbra e Aveiro, Anadia. E estamos casados há 25 anos. Quase. Lá para aí, julho, acho eu, não é? 25 anos, julho, 20 e tal de julho. Pronto. Teresa, faz favor. Como é que nós nos conhecemos? Nós fomos estudar, eu sou professora de inglês e alemão, mas o meu alemão era um bocadinho mais fraco que o meu inglês, na altura na universidade, e então estava o projeto Erasmus, estava no início, estava a nascer, e decidi ir para a Alemanha para melhorar o alemão. Foi fantástico, fui para a Alemanha com uma amiga, fomos para Essen, lá mesmo no norte, na Alemanha, e de facto a nossa ideia era melhorar o alemão, sobretudo. Mas ao fim de 15 dias de estar na Alemanha, conheci um rapaz irlandês com quem comecei a conversar em inglês. De facto, ao fim daquele ano de estar na Alemanha, o meu inglês estava espetacular. O meu alemão estava pior praticamente do que tinha ido para lá, portanto não valeu de muito para o alemão, mas valeu para aquilo que aconteceu a partir daí, não é? Queres dizer como é que nós nos conhecemos? Sim, nós nos conhecemos numa sala de aula de alemão para estrangeiros. Eu olhei para o outro lado de uma mesa, vi esta cara sorridente, olhar para mim e pensei para mim, esta diz qualquer coisa. Eu acho que o Senhor levou o meu olho sobre a Teresa neste preciso momento e nunca olhei para trás desde então. Foi naquela primeira aula, aquele primeiro olhar. Ele diz sempre isto cá em casa, mas os meninos não costumam acreditar que é verdade. Ele diz sempre que olhou para mim e disse: eu vou casar com a Teresa. Mas é verdade. Mas ele diz que sim, deve ser verdade. Foi mais tarde que começámos então a conversar, numa festa Erasmus, na minha casa, nas famosas festas Erasmus, que não são assim como as pessoas ouvem dizer às vezes por aí. Há festas Erasmus muito giras e muito sentes, e foi isso que nós fizemos na nossa casa, na casa dos portugueses. Foi uma ótima festa Erasmus, e o Niall também lá estava, com todos os estudantes Erasmus, e a dada altura ele olhou, e era na casa dos portugueses, estávamos lá várias portuguesas, olhou e viu um terço, e disse assim, perguntou-me em inglês, de quem é aquele terço que está ali no quarto? E eu disse, no quarto, que era o quarto, estava transformado em sala de festa, não é? Portanto, estava lá num canto. Eu disse, é o meu. Ai, tu és católica, fantástica, é a primeira católica que conheço aqui na Alemanha. Porque os nossos amigos eram praticamente todos evangélicos, ou então sem denominação. Era um grupo assim muito, muito engraçado. É a primeira católica que encontro aqui na Alemanha. Podemos começar, podemos ir juntos à missa, se calhar. Pois claro, podemos. E começámos a falar. Começámos a falar exatamente a partir daí, a falar da nossa fé, etc. Depois, no dia 1 de Abril, o Niall voltou, começámos a namorar, depois do Natal, começámos a namorar, pouco depois. No dia 1 de Abril, o Niall voltou para a Irlanda, porque ele só teve um semestre na Alemanha, e eu fiquei até o fim do ano.
E era engraçado porque nós já sabíamos que íamos casar, nós já tínhamos isso na ideia. Só que naquele tempo, isto é engraçado porque as pessoas não têm, vocês não têm muito essa noção, naquele tempo não havia Zoom, não havia telemóveis, não havia Skype. Não havia Facebook. Não havia Facebook. Não havia internet. não existia ainda internet. Era mais ou menos... Havia um sistema de comunicação que era muito engraçado, que havia os papéis chamados envelopes e punha-se um selo e um carteiro levava a mão de um lado para o outro. Chama-se isso cartas. E depois vieram os dinossauros e depois vocês sabem, não é? Sim. E então foi assim que nós começámos. Telefonávamos todos os dias com aqueles telefones daquelas cabines que tinham assim uma coisa antiga que se chama um telefone, assim com uma coisa que se levantava, rodávamos. Íamos metendo moedas e depois quando a moeda acabava o telefonema, até ao dia seguinte, depois lá tínhamos de ganhar mais dinheiro, arranjar mais uns trocos para fazer outro telefonema e foi assim que nós sobrevivemos. Mas as moedas irlandesas pequeninas cabiam no telefone e faziam bastante tempo e eram moedas irlandesas nos telefones alemães. E funcionava bem. Não sei se isto é muito honesto, mas deu para aguentar a conversa mais uns minutos e era bastante bom. Porque aquilo acabava muito depressa. E então as pessoas, os nossos amigos, Erasmus, toda a gente, às vezes perguntavam, alguém sabe o que é feito o Niall? E eu dizia, sim, o Niall. Quando nós namoramos, continuamos a namorar e eles olhavam para mim e diziam, coitada, Teresa, coitada, não te fiques assim, tu não vês que ele já anda com outra de certeza por lá, então nunca mais te viu. Coitada de ti, eu ficava assim a olhar para eles, assim, não vale a pena explicar que eles não vão entender nunca. E pronto, e não sei, não faço ideia, não sei onde é que eles estão, mas se eles nos vissem agora. Depois, então, no fim do ano vim para Portugal, o Niall continuou e fomos namorando assim, dessa forma, até finalmente ele vir para Portugal e veio numas férias de verão, ele vinha sempre nas férias, ficava em casa da minha família, e numas férias ele terminou o curso antes de mim, veio e depois começou a procura de emprego, conseguiu um emprego na Universidade de Aveiro, onde ainda continua, e lembro-me perfeitamente ele telefonar para casa e dizer ao pai e à mãe, pai, eu vim de férias, mas olha, afinal já não vou voltar. E pronto. E ficou por cá. No ano seguinte casámos e então os pais e os irmãos todos vieram então a Portugal. O Parque de Campismo de Valheiras, não? Que é muito giro. Fica na zona da Manteiga, Serra da Estrela. Foi aí que eu pedi a Teresa em casamento. Estávamos a tomar banho no rio e eu tinha um anel dentro do bolso. Espera, estávamos com a minha mãe. A minha mãe, nas férias, costumávamos ir passar alguns dias, 3 ou 4 dias a Valheiras, ao Parque Campismo, que eu sou de Castelo Branco. E íamos... a minha mãe é assim uma pessoa que gosta das coisas como deve ser, não é? E eu imagino que vocês aí devem haver convites, pedidos de casamento fantásticos, coisas super românticas, super fantásticas. A minha mãe gostava assim de uma coisa bem feita, coitada. E então fomos para Valheiras, o Niall levava uma tenda para ele e nós estávamos, eu e as minhas irmãs e a minha mãe numa tenda grande, estávamos lá todos. E depois estávamos a tomar banho de facto no rio e o Niall... Pois, pop the question, não é? Eu perguntei e eu sabia a resposta à partida, em princípio, que ia ser que sim. Em princípio. E então... Ele só perguntou a brincar, não tinha foi? Um anel que tinha só perguntou comprado. Assim, queres casar comigo? Assim, claro que sim, sabes que quer casar comigo, claro que eu quero casar contigo. Então, se calhar vais precisar de um anel. E nós no meio da água, não é? Com água pelo joelho, ali a tomar banho. Tirou o anel, eu... What? E depois o Niall tinha levado para o acampamento, tinha levado... Meio bolo inglês. Um bolo daqueles de cake, meio bolinho daqueles de cake, daqueles que se compram no supermercado, e uma garrafa pequenina de champanhe. E depois fomos ter com a minha mãe e dissemos, olha, estamos noivos, temos aqui o champanhe e o bolo. Ela não gostou muito, não. Não, mas pronto. Aguentou. Já passou. E pronto, é a nossa história. Como podemos imaginar, deu para perceber que houve muita conversa durante a fase de namoro, especialmente por causa da distância, não é? Ainda aquele telefone. Nós no episódio passado falámos sobre a importância do diálogo no namoro e agora vocês tendo a perspectiva do diálogo antes, como durante o namoro, agora na vida de casados,
podíamos dizer que impacto é que a vivência do diálogo teve enquanto namorados, agora na vossa vida enquanto casados, ou seja, a confiança que têm um no outro, agora enquanto casal, sentem que essa confiança foi influenciada pelo diálogo que cultivaram durante o namoro? Absolutamente. Provavelmente sabem que é preciso falar de tudo, noite dentro, se for preciso. Normalmente, para nós era absolutamente normal, passamos horas e horas e horas a fio a conversar, e quando acabaram essas horas ainda tínhamos muitas mais coisas para dizer. Conversávamos de tudo. Conversávamos dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos, dos nossos anseios. Conversávamos de tudo que nós queríamos que nos passava pela ser, cabeça, parvoíces que nos passassem pela cabeça. A conversa era uma conversa imparável, um corrente de conversa imparável pela noite fora, às vezes. E as pessoas às vezes ficavam a olhar para nós e perguntar como é que podem estar sempre a conversar e querer estar sozinhos. Queríamos sempre estar sozinhos, não queríamos ninguém ao pé de nós, para podermos conversar. E isto acho que é normal nos namorados, pelo menos... Pelo menos a gente vê nos nossos filhos que namoram, vemos a mesma coisa, essa vontade de conversar. Há algumas coisas que é importante se calhar dizer. Uma coisa que nós nos apercebemos é que nunca ficamos a imaginar o que é que o outro está a pensar, afinal dizemos uma coisa e ele ficou a pensar isto, ficou a pensar aquilo, será que... Não é? É daquelas coisas que nós que vimos, não vale a pena ficar a pensar, não percebemos o que é, vamos perguntar diretamente, saber, perguntar imediatamente o que é que se passa, o que é que não se passa, para não ficar em dúvidas. Foi das coisas que nós fizemos sempre desde o início. E outra questão que achámos também muito importante desde o início é acertar, de facto, a nossa visão da vida. Isso é muito importante acertar, falar da maneira como nós olhamos para o futuro, como olhávamos para a nossa velhice, para os filhos que queríamos ter, porque sempre tivemos este ideal de ter uma família grande, as histórias da nossa infância que nós contávamos um ao outro, e como gostávamos de ver refletida um dia na nossa família, ou não, aquilo que queríamos repetir e aquilo que não queríamos, que queríamos evitar, todos esses assuntos foram muito, muito, muito trabalhados. Outro tema que trabalhamos sempre, naturalmente, muito no namoro e que é extremamente importante trabalhar enquanto se é namorado, é naturalmente o tema da vivência da castidade no namoro, não é? Nós acertámos desde o início a forma como queríamos viver o nosso namoro sem qualquer tipo de pressão sexual. Íamos ter o resto da vida, graças a Deus, para gozar desses momentos. Queríamos aproveitar o nosso namoro livre de qualquer pressão e podermos, de facto, conversar com essa liberdade, com essa estarmos totalmente disponíveis para aprofundar de qualquer tema, sem nos sentirmos constrangidos de nenhuma forma. Portanto, isso foi uma decisão que nós tomámos desde o início e que foi absolutamente essencial também no nosso namoro. Esta foi uma maneira de nos libertar de muitas tensões que nós sabemos que existem entre muitos casais. A tensão de perceber, será que está na altura, será que não está na altura? Essa discussão para nós não tinha espaço. Porque... E era uma pressão que sentíamos de namoros anteriores, não é? Que também sentíamos de namoros anteriores e que, de facto, quando nos encontramos, vimos que fantástico que é podermos namorar com esta liberdade, portanto, dentro deste tema, e nunca mais houve qualquer problema sobre o assunto com nós os dois. Podíamos ir de férias todos juntos, de família, podíamos acampar, tudo à vontade, sem qualquer problema, porque estávamos acertados, porque tínhamos conversado o tema e estávamos acertados, portanto nunca estávamos a aproveitar ou à procura de nenhuma oportunidade. O assunto estava tratado e isso é fantástico. Outra coisa muito importante que se trata no namoro é de facto acertar o tom, e isso acho que é muito importante. O Papa Francisco fala muito, no início eu achava estranho quando ele falava aquelas palavras, por favor, quando ele diz muitas vezes, atenção, por favor, obrigado,
dá licença, fala muito nestas palavras, assim, mas isto é tão básico, não é? Só que, de facto, aquilo que nós vemos, e eu, como professora, vejo muito nos namoros e na escola, nos namorados, muitos gritos, muitas palavras feias, palavrões entre eles, isso é uma coisa absolutamente horrível, não é? No domingo passado eu estive no supermercado e vi um senhor e uma senhora, eu penso que era um casal, e a senhora estava com a carrinha cheia de mercadoria. E vinham para a caixa e o homem olhou lá com o ar crítico, a olhar para ela, com alta voz: não é assim que se faz. Porquê é que compraste as bolachas, mulher? Estas bolachas não interessam para nada. Opa, porcaria! Coisas assim. Epá, este tipo de conversa grosseira com a sua esposa, o amor da vida dele, em frente a toda a gente, isto é uma falta uma falta muito grande de lealdade. E então o tom de delicadeza e de carinho, é preciso esforçar às vezes, mas é preciso mantê-la. Eu penso que é importante. Muito importante. Manter sempre um tom baixinho nas discussões, nunca levantar. E isso nós treinamos desde o tempo do namoro, de facto. Manter sempre um tom baixo, não é? Não levantar o tom de voz. E pronto. No namoro é isso. Sim. Apesar de, pronto, mesmo um namoro muito bem vivido, pode cultivar depois uma confiança muito grande entre casal. A verdade é que, às vezes, quando chegamos a casa, depois de um dia de trabalho intenso, muitas vezes não há muita paciência para conversar. E, quer dizer, no vosso caso, então, têm uma vida tão ativa a fazer tantas coisas, com as atividades que têm, com o trabalho que têm. Às vezes, a vida atarefada pode deixar uma pessoa sem paciência. E, nesse sentido, perguntávamos se achavam que, por vezes, essa vida atarefada não podia ser um obstáculo para a comunicação, que é tão importante para a confiança entre o casal. Na prática, já... É engraçado esta pergunta, porque assim, falta-nos paciência para muita coisa, mas não nos falta para conversar um com o outro, isso é o contrário, nós estamos sempre desejosos de poder, no meio do caos todo, encontrar um bocadinho de tempo para falar, e é engraçado ver isso quando o Nael chega a casa, ou quando termina agora o teletrabalho, e está lá fechado no escritório, mas quando chegava a casa, e às vezes uma pessoa de facto não tem paciência para nada, e às vezes é preciso ter paciência para coisas que nos custam, como os trabalhos de casa das crianças e outras coisas, as birras dos pequeninos. Agora, eu lembro, às vezes, quando eles eram pequeninos, estávamos a jantar, e eles a fazer aquelas confusões todas, depois são muitos, birras para um lado, birras para o outro, às vezes, e eu olhava para o Nai, olhávamos um para o outro, fazíamos assim entre nós uns sinais que nós compreendemos, claro, assim, que horas é que eles vão todos deitar, porque depois chega então o nosso tempo. Outra coisa que nós gostamos muito é quando o Nael quando chega a casa, agora está em teletrabalho, mas quando chega a casa, ele vai sempre de quarto em quarto a cumprimentar a todos os filhos, fala com cada um deles. E eu estou sempre com uma grande impaciência quando é que chega a minha vez. Porque eu tenho muitas coisas para dizer. Então ele fala com todos eles, e ouve um e ouve outro, e depois vai para a cozinha. E eu estou geralmente a essa hora a fazer o jantar. E então lá ficamos os dois na cozinha e falamos. Há tanta coisa para contar, porque durante o dia vão os pensamentos pela cabeça. Às vezes enviamos um SMS um ao outro, à hora do almoço, ou durante o dia, ou durante a pausa de café, e sentimos esta necessidade de estarmos ligados constantemente. E é essa hora quando ele chega a casa e falamos, e eles já sabem, eles já todos sabem, os filhos, às vezes o António, que é assim, o mais, anda sempre mais atrás de nós, entra na cozinha e diz qualquer coisa e depois nós olhamos um para o outro e ele diz, já sei que agora é a hora da mamãe, pronto, e lá vai embora, porque já sabe que nós não podemos passar sem aquele tempo, e falamos, e depois a mesma coisa, e depois de jantar também, de manhã a mesma coisa, antes de nos levantarmos, eu acho que é muito importante um casal, antes de sairmos da cama, quando acordamos, quando toca o despertador, estamos ali os dois, aconchegados um no outro, e vamos conversando sobre os desafios do dia, tanta coisa, preparar um bocadinho o dia que aí vem, também em conjunto, ainda quando estamos ali meios... Mas isto não quer dizer que não há problemas. É claro que há discussões entre todos os casais, acho eu. E nós também temos discussões.
E nós também temos birras e problemas de comunicação. Não é necessariamente por estar cansado, muitas vezes porque eu quero fazer uma coisa de uma determinada maneira e ela quer outra maneira. Pronto, e ela tem sempre razão e paciência, não é? Mas, não é bem assim, não é, Power? Mas o que aprendemos muito rapidamente é as discussões, mesmo havendo discussões, primeiro tem que ser sem sarcasmo. Isso é a pior coisa, o sarcasmo numa relação. Tudo. Aquela coisa, quando é que terminas? Ou tens mais alguma coisa para dizer? Ou esse tipo de coisas, de rolar os olhos, etc. Pois, nunca. Fora completamente, exato. E sem indiferença também. A indiferença mata que é pior do que o sarcasmo. A indiferença é terrível. Sentir ser como é que se diz, o objeto de uma indiferença, seja quem for, sobretudo de mulher ou do marido, e obviamente sem violência. Obviamente sem nunca cair nesta tentação, nesta fúria, e às vezes dá à vontade. Partir um prato. Dá à vontade. Já tivemos um prato partido lá em casa e às vezes dá vontade de calar a pessoa uma vez por todos, não é? Mas cair nesta nós sabemos que há violência entre namoros, vimos na televisão, vocês também certamente viram os relatórios que existem sobre a violência no namoro. É de evitar a todo custo ceder à tentação seja o que for relacionado com violência. Outra coisa que eu acho muito importante sobretudo com essa, de facto, com o cansaço, às vezes, quando uma pessoa discute mais porque está cansada, nós costumamos dizer que depois da discussão, depois de discutirmos, 20 minutos para acalmar. 20 minutos dá jeito para nós acalmarmos, é o que dizem que é o necessário para o ritmo cardíaco voltar ao normal, não é? Para a gente descontrair. Agora, mais do que isso também não é? Ficar amuados 2 dias, como às vezes se vê, ou ficar amuados, não. No início, no nosso casamento, nós podíamos passar uma tarde inteira até à noite, às vezes, amuados, mas ao longo dos anos, este tempo diminuiu. Agora são 20 segundos, porque sim, para aí. Agora, acabamos neste por rir não... e achar ridículo tudo. Qualquer discussão para nós é ridículo. É ridículo porque assim, nós agora temos uma coisa que eu acho que é engraçado e que se podíamos ter começado mais cedo, mas foi só ao fim destes anos, de 20 anos, 20 e tal anos de casados, é conseguir meter o humor na discussão também. Eu às vezes estou ali toda a ralhar e a gritar e a falar alto e o Niall põe-se a fazer caretas e não dá para discutir assim, quer dizer, não dá, perde a graça, a gente acaba a rir e começamos a perceber que de facto não há nada tão sério, neste momento não há de facto assuntos sérios que nos separem, portanto as discussões não são sobre nada que seja de vida ou morte, não é? São coisas, pronto, sobre os filhos ou sobre outros assuntos, às vezes, nada que nos separa a nós, não é? Exatamente. Portanto, também é mais fácil resolver do que era no início da vida de casal, em que se calhar havia outros temas que ainda não estavam bem tratados. E quais são os temas que causam as discussões? O sexo, o dinheiro, a família. São as três grandes discussões à volta desses 3 temas. A família, o dinheiro e o sexo. Sexo e filhos e tudo tem a ver com a família. Quando eu digo família, é menos os próprios filhos e mais sogros, sogras, cunhados, por causa das fofocas, por causa das intrigas que existem nas famílias alargadas. E o que nós aprendemos e decidimos, não demorou, graças a Deus, muito tempo, tomamos uma decisão bastante consciente, a lealdade em primeiro lugar, isto é, mesmo que eu não concorde com uma posição, uma ideia da Teresa, frente à família dela, eles nunca sabem. O que eles acham sempre é que eu estou sempre de acordo com a Teresa. Mesmo que eu não esteja. Para as outras pessoas, a Teresa e a Niall estão unidos. E deve ser impossível distinguir a nossa opinião sobre determinados assuntos. Não é fácil.
Não é de todo requer muito fácil. humildade, de facto, nós calarmos a nossa opinião, mas estarmos sempre nesta frente unida. É muito importante fazermos esta união um com o outro e nunca falar, de facto, de um do outro, não é? Às vezes ouve-se muito, eu estou na escola como professora e ouço colegas minhas a falar dos maridos de uma maneira que me soa muita deslealdade, não é? Estar a falar assim nas costas de qualquer pessoa, de um amigo, é mau, mas falar nas costas do marido, da mulher, é mesmo muito feio. Se eu preciso de ajuda, então eu peço ajuda a alguém de confiança, mas não falar assim pelo ar, ele olha só o que ele anda a fazer, ou o que ele anda a dizer. Não, sermos leais é algo muito, muito importante. Outra coisa que ajuda isto sobre as conversas também, de chegar, termos paciência uns para os outros, outra coisa que ajuda muito, que nos ajuda muito, é o sentido de gratidão que temos continuamente um com o outro. Por exemplo, eu lembro-me esta não me esqueci, de chegar. Um dia eu estive a arrumar a casa, fiz uma limpeza a fundo na casa, e depois eu tinha uma reunião na escola, às 7 da tarde. Então o Nail chegou do trabalho mais cedo, já foi há uns anos, chegou do trabalho mais cedo, para ficar com os meninos, para trocarmos o turno, como a gente costuma dizer. Ficou a fazer o jantar, a tratar das coisas todas, e eu larguei-o com as crianças, então tchau Nail, e fui para a escola. E estava na reunião, e a reunião, pronto, tem assim alguns momentos menos interessantes. Eu então peguei no telemóvel, senti uma mensagem, fui ver a mensagem, e era um SMS do Nail, e ele dizia assim: Teresa, tu hoje limpaste a casa, que está um espetáculo, sabes o que é que eu acho? Está tudo tão limpo que acho que até podíamos fazer o jantar na casa de banho. E eu fartei-me de rir, não sei, me ri sozinha, mas com aquela sensação boa de gratidão, de alguém que reparou no meu trabalho, no meio do caos que a nossa vida às vezes é. Ele teve aquele sentido de gratidão. Outro que o Nail faz com muita frequência, às vezes ele chega ao pé de mim, veste uma camisa para ir para o trabalho ou isso, e outro dia também deixou-me um bilhetinho, à noite, quando eu me fui deitar, estava um bilhetinho debaixo da almofada, e dizia assim: não sei como é que é possível, eu ontem pus esta camisa no cesto da roupa suja, e hoje ela apareceu no meu armário, lavada e passada. Tu és alguma fada? E eu que não gosto nada de passar a ferro, fico com aquela sensação boa de ter sido, de que ele reparou. É bom. É bom esta sensação de gratidão. E então nós tentamos ser sempre um para o outro, um bilhetinho, uma palavra, muito, muito, muito intencional. Sermos muito gratos um para o outro. E misturarmos muito, muito humor nestas nossas conversas. Achei muita graça agora do confinamento. O nosso confinamento, vocês com 7 crianças, 7 filhos, crianças não, 7 filhos em casa, uns já são crescidinhos. De facto, a nossa hora de refeição, a hora do almoço era muito confusa. Tinha uns a almoçar ao meio-dia, outros a almoçar à 1, outros a almoçar às 2. Eu também a almoçar, a dar as minhas aulas terminada. Então, quando cheguei à cozinha um dia destes, encontrei isto. De facto, a banca da cozinha, estavam lá todos os tupperwares que estavam no frigorífico. O Nail pô-las todas na banca da cozinha. Eu fui almoçar, eram 1h30, e então estava isto já de cima. E então o Nail pôs, de facto, a banca toda. Está ali o papelinho em inglês que ele tinha, e nós fartámos-me de rir. Depois eu estava cansada e estressada, e quando cheguei lá, pronto, só pude rir com o meu querido marido, que tem esta capacidade de comunicar. E depois queria partilhar convosco aqui, ainda só para terminar esta palavra, então, que de facto, agora tenho que tirar, está aqui. Este foi um cartão que eu recebi do Nail, num dos dias namorados. Foste a traduzir isso? Pus a traduzir, depois não podia pôr em inglês. E de facto é engraçado porque ele fala exatamente daquilo que foi o nosso ano nesse ano. Ainda que neve o verão inteiro, foi um ano de muita chuva, que os gatos façam xixi nos cestas meias, estão a ver o caos que aquilo às vezes era. Que as formigas rastejem pelo frigorífico, que o gasóleo acabe no carro, que as roupas fiquem por passar durante semanas. Eu sei, eu já vos disse que não gosto de passar tempo. São todas as coisas que aconteceram de facto. Ainda que eu tropece vezes sem conta nas peças do Lego, e tu nos berlindes espalhados pelo chão. Se vocês viram o filme do Lego Movie, não é? É que é mesmo assim, a gente tropeça naquelas peças e... Ainda que os gatos passem a vida a nascer no quintal. Ainda que uma criança atire ao chão a tua imagem preferida e decapite o menino Jesus. Ainda que haja 1 milhão de fugas de água no jardim, ainda que tudo isto aconteça ao mesmo tempo, nada, alguma vez me separará de ti. E eu acho que é isto, de facto, é o tal caos que falava o José Miguel, não é? O tal caos da vida, a tal
confusão das nossas casas muitas vezes, mas se nós tivermos esta certeza, pode acontecer qualquer coisa, não é? Pode-nos cair o telhado em cima, mas nada nos separará um do outro. Tudo de facto se encaixa devagarinho, mas tudo se encaixa, sim. Passando agora para outra esfera da confiança em família. Vocês têm muitos filhos, não é? E, portanto, quando vive muita gente no mesmo sítio, é muito importante confiarmos nos outros, para convivermos bem, não é? Uns com os outros. Como é que desde pequenos se consegue transmitir o valor da confiança aos filhos? A primeira e mais importante forma de transmitir a confiança é de lhes dar duas certezas. Dizem os irlandeses que só há duas certezas nesta vida, que é a morte e os impostos. Mas nós temos que dar duas certezas diferentes aos nossos filhos. Primeiro, que nunca nos vamos separar. Pai e mãe nunca vão separar. O divórcio não está no nosso contrato. Não existe esta cláusula de divórcio no nosso contrato e de separação. Porque somos cristãos. E é por essa e unicamente este motivo que não existe este contrato, com esta cláusula no nosso contrato. E isso é importante eles saberem em termos de transmitir confiança, porque às vezes eu acho engraçado, as pessoas falam de que transmitem confiança aos filhos, mas quer dizer, o divórcio é a maior traição que nós podemos fazer a uma criança. Eu sei que isto não é politicamente correto, ok? Eu sei que eu estou a dizer coisas estranhíssimas, porque pode ser o melhor pai do mundo e ter traído a mãe dos filhos que eu digo que eu amo. Isto não é possível. Como é que eu digo que eu amo o meu filho e traio a mãe deles? A pessoa mais importante da vida deles? Como é que eu digo que eu amo o meu filho e traio o pai deles? Mas o que é isto? Não posso, eles não vão confiar nunca mais. Portanto, eles não confiam em mim. Por muito que a gente diga que sim, há ali algo que se parte, que se quebra nas suas vidas. Isso é muito importante que nós digamos e que sejamos capazes de repetir muitas vezes, porque o mundo está a dizer tudo ao contrário. E nós vemos as estrelas, não é? Agora é o que outro dia eu estava a ver no telemóvel, a receber no feed do telemóvel, vinha lá um divórcio, não foi, da Carolina Deslandes, não sei quantos, e outras pessoas a anunciar o divórcio. E eu comecei a ler aquilo duas vezes assim, espera lá, estão a anunciar o divórcio ou estão a anunciar o casamento? Porque é que dizem aquilo com umas palavras, por amor. Por o nosso amor agora tem novas formas de exprimir e o nosso amor vai se exprimir de outras maneiras. Eu fico assim tão baralhada com aquilo, mas o que é isto? Portanto, primeira certeza que nós damos aos nossos filhos é que estaremos juntos, aconteça o que acontecer. E isto em si é já uma grande confiança, portanto, que eles podem ter, que podem contar connosco. Isto é a primeira certeza. E a outra primeira certeza, a segunda primeira certeza, é que Deus ficará sempre conosco. Deus ficará sempre na nossa vida. E nós somos uma família onde Deus reside dentro de casa. E nunca vai desaparecer esta realidade. Eles têm essa certeza absoluta de que Deus está com eles, Deus está com o pai e mãe. Deus está, é a cola que nos una a todos. Não é? E nós, como todos os dias, nós temos na nossa casa uma hora, começa com a hora de jantar, a hora de jantar é uma hora sagrada, portanto, para começar a trabalhar a confiança, nós estamos todos juntos, não há telemóveis, nem televisão, há a mesa de jantar, a partir dessa hora estamos em conjunto, por assim dizer. Depois de jantar vimos para a sala e fazemos a nossa oração familiar, em que cantamos, dançamos e louvamos e depois rezamos de forma mais calma e, sobretudo, nós lemos a palavra de Deus. E como fazemos isso todos os dias e fazemos isso uns com os outros, nós nesse momento, é algo que nós reparamos, é que na hora da oração familiar nós somos irmãos. Somos todos irmãos, pais e filhos, diante do mesmo Pai, a quem chamamos Pai Nosso. Como somos de facto irmãos uns dos outros, gera-se essa tal confiança entre pais e filhos. E em que nós nos expomos também, e ao falar da palavra de Deus, expomos as nossas dificuldades em lidar com determinada coisa. Portanto, eles olham para nós
e veem também a nossa vulnerabilidade, que é muito importante, e nós a deles. Portanto, aqueles assuntos, às vezes alguns assuntos difíceis, e quando os filhos entram na adolescência começam a surgir às vezes outro tipo de dificuldades, esses assuntos vão sendo tratados todos na nossa hora de oração familiar. E eles dizem, uns dizem, se eu dissesse isto na escola, ou nem imaginas, nem sabes o que eu vejo, ou o que eu ouvi os meus amigos dizer, e isto é tudo trazido para ali. E nós conversamos, então conta lá, o que é que tu ouviste, o que é que se fala. Ao tratarmos tudo isto, nós vamos abrindo, de facto, muita confiança entre nós. E quando isto acontece todos os dias, sem exceção, esta hora de diálogo, de abertura, à volta da palavra de Deus, eu penso que a confiança naturalmente que cresce e se desenvolve entre todos, uns com os outros, sim. Deixe-me só também acrescentar que um dos frutos desta confiança que eles sentem conosco e com o seu pai, do seu, é que eles também gerem uma confiança entre eles. Isto é, eles partilham tudo, partilham os brinquedos, partilham os quartos, e nós procuramos que eles sejam amigos, procuramos que sejam solidários, por muitas brigas que têm, eles têm imensas brigas, estão sempre, enfim... Como todos os irmãos. Como todos os irmãos. Mas a nossa grande esperança e oração para o futuro é que vão ser os melhores amigos uns aos outros na vida de adulto, não é? Nós vemos isso a nascer, por exemplo, com os nossos dois mais velhos que desabafam muito um com o outro e conversam das suas coisas que não têm nada a ver connosco, já são entre eles, conversam juntos, e os outros também vão fazendo isso, e nós estamos a ver o caminho vai sendo feito. E por isso nós encorajamos muito essa confiança também neles, não é? Às vezes eles vêm ter connosco, oh mãe, ajuda-me a fazer isto ou aquilo, até com os trabalhos de casa, vêm ter comigo, oh mãe, ajuda-me aqui a fazer estas contas, olha, não, pede ao teu irmão ou pede à tua irmã e ele ajuda-te. E isto é muito importante, não é só porque eu me estou a descartar, porque eu não gosto da matemática, e é verdade, eu não gosto da matemática e estou-me a descartar, mas é também porque é importante para eles criarem esta cumplicidade entre eles. Então é importante um irmão parar de ver o tablet, parar de jogar a bola, parar o que está a fazer e vir sentar-se com o irmão mais novo e explicar-lhe a equação ou explicar-lhe aquilo que não sabe. Nós achamos isto muito importante para eles criarem essa confiança muito grande entre eles e tem feito grandes diferenças na nossa vida. O irmão, por exemplo, o Francisco, o nosso filho mais velho, ensinou os irmãos mais novos a andar de bicicleta, não fomos nós. Foi ele que corria atrás deles, a segurar, graças a Deus, não é? Ele só teve que partir as costas com o primeiro e depois os outros já foram eles que foram ensinando uns aos outros, e tudo isto é muito importante, de facto, em criarmos essa cumplicidade entre eles. Para além da confiança que se cultivam entre eles, também é importante também cultivar entre os pais também, ou seja, entre os pais e os filhos. Por um lado, é importante que os pais confiem que os filhos procuram cumprir os ensinamentos que os pais transmitem. Mas, ao mesmo tempo, também é importante que os filhos confiem aos pais os acontecimentos da vida que marcam o seu crescimento. Ou seja, tem que ser uma coisa recíproca, não é? Na prática, como é que vocês percebem que está na altura de mostrar aos vossos filhos que confiam neles, assegurando que eles podem sempre confiar em vocês? A pergunta foi feita de uma maneira um bocado caótica, mas acho que transmiti mais ou menos a ideia, ou foi muito confuso? Sim. Há uma frase no Evangelho que eu acho extremamente importante, que é no Evangelho de São João, João 3, 30, versículo 30. É uma frase muito importante, é João Batista que a diz. Eu gosto sempre de usar esta frase quando falo de educação, porque eu acho que é muito importante. João Batista diz sobre Jesus: é preciso que ele cresça e que eu diminua. E eu acho que é isto que acontece em educação. É preciso que ele cresça e que a minha influência nele, a minha autoridade diminua. Ou seja, que ele seja capaz, que o filho seja capaz de ser bom porque é bom, porque já é ser responsável porque conquistou a responsabilidade e não porque sabe que vai ser castigado e não porque, não é? Portanto, claro que isto é um processo. É preciso que ele cresça e que ele diminua. É um processo. E vai andando a par com cada filho. E com cada filho de uma maneira diferente. À medida que o filho vai
por assim dizer, merecendo a nossa confiança, também vai ganhando a sua liberdade. Portanto, vai crescendo em liberdade, em autonomia, e nós vamos vendo, vamos acompanhando, vamos vendo, sim, ele já posso confiar nisto, portanto, posso lhe dar mais esta liberdade, mais esta margem. Este é um assunto que está sempre a ser gerido. Por exemplo, eu penso que um dos problemas atuais que penso eu que qualquer pai e mãe tem é a gerir o uso dos computadores, telemóveis, portanto, sobretudo então agora com as aulas, que até a escola é tudo online, nós antes, os nossos filhos mais velhos era muito fácil, nós tínhamos uma hora marcada em que eles podiam ir ao computador ou ver televisão e pronto. Só que agora a escola é online, quer dizer, o computador está sempre aberto, eles estão em aula e eu não sei se eles estão em aula ou se estão no YouTube. Eu posso bloquear o YouTube no seu computador. Mas eu não queria ter precisado chegar a isto. Portanto, aí está a tal, é preciso irmos gerindo isto, não é? Então nós vamos conversando e dizendo, meninos, vamos aqui conversar. E aí é que eu digo que aquela hora de que nós temos oração familiar é muito importante. É aí que nós discutimos isto tudo. Vamos sentar, vamos conversar. Isto é extremamente importante. Não, não é importante por causa do vosso, mas eu sei, eu sou bom aluno, eu consigo fazer aquilo facilmente, está bem. Não é isso que está em causa. Está em causa os valores que nós estamos aqui a falar, honestidade, etc. Portanto, verdade, todos estes valores. Então, nós vamos gerindo isso com eles. Olha, quando estás em aula, não estás a abrir o YouTube, não estás a abrir mais nada. Posso ter a tua palavra, dares-me a tua palavra que isso é verdade. João César das Neves disse uma coisa que me marcou muito quando li um livro dele, é que ele disse assim, que nós vivemos a primeira geração na história que desconhece por completo a noção de honra. De facto, até há muito pouco tempo, as pessoas até matavam por honra, não é? Para defender a honra. E nós vemos noutros povos, infelizmente, os casos extremos em que se mata para defender a honra, e vemos até na Bíblia, os casos do adultério e outras coisas. Havia, bem ou mal, havia a noção da honra. Hoje não. Não me apetece. Quero-me ir embora, vou-me embora. Quero mentir, minto. Dou a palavra. Eu ouço muitas vezes os alunos, dou a minha palavra. Mas o que é isto? Dou-te a minha palavra? Eu sei o que é que eu estou a fazer? Será que eu sei exatamente o que é que eu estou a dizer? Estou a dar a minha palavra? Estou-me a empenhar nisto? E é isto que nós tentamos que os nossos filhos tenham, noção de honra. Se eles me dão a sua palavra, eu acredito na sua palavra. E então nós estamos continuamente a gerir isto. Claro que eles só estão a aprender, eles estão a crescer, eles vão falhando. Por isso andamos sempre a negociar. Andamos sempre aqui nesta... E é um jogo de equilíbrio, porque também nós não podemos ser chatos. Isto é, não podemos irritar os nossos filhos, não podemos causar neles a ira contra os pais, por estarmos sempre a picar, estamos sempre com bocas, sempre com comparações entre irmãos, ou o teu irmão nunca fez uma coisa dessas. Temos que encontrar aqui um grande equilíbrio, isto é, nós temos também de educar para a autonomia, educar para ser educados, mas também os dar liberdade. Também os dar liberdade. A liberdade, o que é a liberdade? A liberdade é a possibilidade de escolher, não é? E eles sabem que têm uma escolha entre bem e mal, entre cumprir ou não cumprir, entre ter honra e não ter honra. E o nosso papel é de encorajá-las a escolher o bem e a rejeitar o mal. E às vezes acertamos e outras vezes não acertamos. Mas este é o grande jogo de equilíbrio que nós temos que fazer. Se formos chatos, se formos constantemente a criticar os nossos filhos e a chamar a atenção constantemente por tudo e mais alguma coisinha que fizeram, estamos a irritá-las. E isto não os ajuda de todo. E nós pomos muitas vezes a questão, às vezes eles dizem, mãe, o que é que eu faço? É engraçado quando eles começam a entrar nessa idade, o que é que eu faço aqui? E nós não vamos dar a resposta, nós tentamos mesmo não dar a resposta. Eu não sei o que é que tu fazes. Agora és tu que tens de decidir. E eu posso até concordar ou não concordar com a tua decisão. Mas eu estou sempre aqui, é tal certeza. Estamos sempre cá os dois, juntos e para ti, seja qual for a tua decisão. Mas és tu que agora vais fazer as tuas escolhas. E esta é uma conversa a sós. A Teresa disse há um bocado que é o momento da oração familiar, que nós falamos com a família sobre as questões que dizem respeito a todos. Isto é verdade. Mas também, cada um dos nossos filhos
tem uma relação individual e única connosco. Claro. Isto é, nós, casal, temos momentos de conversa individual com cada filho. Não é uma banda aí que é tudo tratado por igual. Cada um é como as notas num piano, como diz alguém. Cada um parece semelhante, mas cada um é completamente diferente. Não é? Então há aqui uma pergunta que é como viver a confiança em Deus perante a doença e morte de um filho? Boa pergunta. Uma excelente pergunta, obrigado. Teresa, responde tu, por favor. A confiança em Deus, com a doença e morte de um filho, é a mesma confiança que nos faz olhar para o lado e ver. Ainda hoje eu estava a ver nas notícias aquelas crianças, milhares de crianças nos Estados Unidos abandonadas entre as fronteiras do México, não é? Com os Estados Unidos. E a gente olha para aquilo e fica, onde é que está Deus? Como é que estas crianças estão para aqui abandonadas, estão para aqui sem um Deus que cuide delas? Ou quando nós vemos crianças, pessoas a ser degoladas em Moçambique, pessoas a morrer à fome no mundo inteiro. Quando o nosso filho adoeceu, muitas pessoas perguntavam, eu vejo muitas pessoas a perguntarem-se: porquê eu, Senhor? Porquê eu? E as pessoas diziam-me a mim: porquê tu? Porquê vocês? A minha única pergunta era ao contrário, era: por que não eu? Porquê os outros e por que não eu? O que é que eu sou de superior ou diferente dos outros? Passar pela doença e morte de um filho bebê, que não percebe o que está a acontecer-lhe e que olha para nós zangado, como é que nós os vamos levar outra vez para o hospital e como é que nós não o tiramos de lá, e que passa o tempo todo a apontar para a porta, quer vir para casa, não nos passa pela cabeça o que é isto. Uma criança de 1 ano e meio a apontar para a porta, a virar-nos a cara para nós olharmos e fazer quer ir embora, e nós não o deixamos ir. E isto para mim, às vezes ainda é aquilo que nos custa mais ao Niall e a mim, ele não percebeu que nós estávamos a ser maus para ele. Ele achava que nós estávamos a ser maus para ele, que não levávamos para casa, que era só o que ele queria fazer, era vir para casa. E aquilo que eu perguntava era, de facto, por que não eu? E de uma maneira estranha, eu senti-me irmã desta humanidade, sofredora. Eu, na altura, lembro-me de entrar no hospital todas as manhãs, porque o Niall passava a noite no hospital, eu estava grávida na altura, precisava dormir numa cama confortável, então eu passava a noite em casa e ia de manhã, trocávamos o turno, fazíamos a troca de turnos, e então ia para o hospital de manhã, e eu lembro-me de parar o carro, cá fora em Coimbra, portanto no Hospital Piedade, parava o carro no estacionamento, e depois passava aquela porta e eu entrava noutro mundo. Era como se entrasse, não sei, como um mergulhador que de repente entra, mergulha e está no mundo subaquático. Eu entrava noutro mundo e eu dizia assim: existem duas espécies de pessoas, é aquelas que já entraram no hospital e aquelas que nunca entraram no hospital. E de uma maneira estranha, eu sentia-me em paz ou sentia-me bem por poder participar desta humanidade sofredora, no fundo, como Jesus fez. Participou da nossa dor, do nosso sofrimento. Ele também não respondeu. Ele também não disse porque é que estava a sofrer, não explicou nada, simplesmente confiou. E foi essa confiança que, de facto, nós nunca perdemos, nem em Deus, nem um no outro. Permanecemos sempre com essa certeza de que Deus estava connosco, que Ele nos acompanhava e que Ele não nos ia abandonar em momento nenhum, nunca sentimos abandono. E eu acho que isso acontece, eu não sei, eu sei que há muita gente que se revolta, eu conheci no hospital muita gente que se revolta e que nunca mais acreditou em Deus, mas eu penso que se nós nos deixarmos, nos abrirmos a nossa vulnerabilidade ao Senhor e nos abrirmos a Deus, eu acho que nós sentimos essa Deus que nos segura, que nos põe a mão por baixo, que nos segura, que nos aconchega, que nos diz: eu estou aqui. Porque foi isso que Jesus fez na cruz, Ele desceu ao mais fundo dos nossos abismos. Quando nós deixamos e nos entregamos a Ele, nós sentimos essa confiança. Nunca foi posta em causa a nossa certeza de que Deus estava connosco. É? Aqui uma última pergunta que deixávamos aqui, que era como manter acesa a chama após tantos anos de casamento?
A chama A chama está entre aspas, portanto eu vou deduzir que seja o amor entre casal. Portanto, ou seja, volto a dizer, como manter acesa a chama, fogo, labareda, após tantos anos de casamento? Ora bem, quando se vai aos Jogos Olímpicos, existe uma chama que é passado de mão para mão, não se apaga. É uma chama, não sei como é que chama aquela chama. Chama olímpica. A chama olímpica, pronto. E nunca se apaga. É contagioso. Mas no fim, é utilizado essa pequena chama para acender um grande fogueiro, não é? Uma grande fogueira, não é? E a nossa amor e o amor de outros casais que já passaram por dificuldades e já passaram por muitas alegrias e muitos anos, e temos aqui, estou aqui vendo no ecrã, pessoas com esta descrição, amigos nossos até, sabem perfeitamente que a chama cresce e cresce e cresce e vai ficando cada vez maior até nos consumir completamente. Não há dúvida nenhuma, mas isto é verdade, que eu estou muito mais apaixonada pelo Nael agora do que estava há 25 anos atrás. Eu há 25 anos atrás, quando casei, eu pensei que estava no dia mais feliz da minha vida. Mas não estava. Eu agora, neste momento, se me dissessem para voltar para trás, eu não queria voltar para aquele dia. Agora sou muito mais feliz com o Nael. Eu não entendo esta história de manter a chama acesa. Desculpem, mas é daquelas expressões que a mim me faz quando eu vejo manter a chama acesa. Meu Deus, nós agora estamos muito mais apaixonados. Estamos muito mais apaixonados agora do que estávamos na altura. E na altura achávamos que estávamos o máximo, que não podia ser melhor. Mas estamos. E isto vai se mantendo, de facto, porque eu penso que é isso, é tal... os tais bilhetinhos, os tais SMS, a tal gratidão, a tal atenção ao outro que vamos tendo. E também sabemos que o amor não é só um sentimento. O amor é muito mais do que um sentimento, não é? É um verbo. Exatamente, é um mandamento. Aliás, o amor é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Portanto, mais do que olharmos nos momentos, de facto, nos momentos em que estamos mais chateados ou irritados um com o outro, podemos pensar, de facto, eu decidi amar e vou amar. Mas geralmente nem é engraçado, por exemplo, esta vivência até em termos a nível da sexualidade, por exemplo, que é um tema muito importante de falarmos em termos de comunicação entre casal, acho eu, não é? Acho que todos nos estamos apaixonados, que passa sobretudo aí a nível sexual, a primeira grande atração entre nós, e acho que é um tema que deve ser muito falado sempre que se fala em casal. Nós, é engraçado porque como nós fizemos sempre planeamento familiar natural, tivemos 8 filhos, mas também fomos tendo alturas em que fomos tentando espaçar os nascimentos, mais ou menos, não é? Para não serem todos um a seguir aos outros, eles estão mais ou menos de 2 em 2 anos. E, de facto, o próprio trabalho do planeamento familiar sexual natural faz com que a nossa conversa, a nossa intimidade sexual passe por momentos muito divertidos, muito engraçados, porque sabemos aqueles períodos em que estamos férteis e, por exemplo, se estamos a evitar um bebê nessa altura, temos de manter uma certa distância, mas depois, quando acabou o período da fertilidade, já podemos estar outra vez juntos. Então, temos uma série de rituais, uma série de sinais que só nós entendemos, que os nossos filhos não entendem. E às vezes falamos diante deles, eles não entendem. E há um bilhetinho, uma flor, um telefonema, uma piada que dizemos entre nós, coisas que só nós entendemos. E isto é fantástico, porque faz, de facto, aquele diálogo. Há uma música que vou cantarolando pela casa fora, e eu sei se a Teresa cantarolar a mesma música, estamos on. E isto é fantástico, isto vai crescendo com o casal, portanto, nós vamos tendo cada vez mais este tipo de... é fantástico. E ao mesmo tempo, tudo isto é absolutamente fantástico. Toda a nossa mudança hormonal de uma mulher ao longo do ciclo, não é? Da mesma maneira, quando queremos, por exemplo, estamos numa altura em que queremos, não vamos ter mais filhos, não vamos ter mais filhos. Eu tenho sempre memória curta, esqueço-me sempre o trabalho que eles dão. Não vamos ter mais filhos, não vamos ter mais filhos. Mas depois estamos naquele momento em que estamos altamente apaixonados um pelo outro e vamos dormir e tudo e tal, e dizemos não vamos ter mais filhos. Mas agora até apetecia tanto. Pronto, vem outro, fantástico. E isto é giríssimo. Eu acho que o facto de vivermos a nossa forma, a nossa vivência sexual de uma forma tão espontânea, não é? Sem
sem a complicação dos contraceptivos que as pessoas fazem hoje. Porque eu imagino, eu nunca tomei nada, mas eu imagino. Agora, vamos ter outro filho, então espera aí, vamos ao ginecologista, vamos deixar de tomar a pílula, talvez no próximo mês já volta a minha fertilidade, talvez não sei o quê. Quando chega lá já passou vontade, não, afinal, disparar, ter outro filho. Só se estiver doido, não é? É tudo tão planeado, é tudo tão pensado. Eu acho que essa sensatez toda mata a tal chama, ou seja, nós temos de ser malucos, porque é isso, não é? Os namorados, quando nós começamos, somos doidos, somos malucos, estamos apaixonados e isso é maluqueira total. E é bom manter essa maluqueira total ao longo da vida inteira. E mesmo a esse nível sexual a podemos manter se de facto não mantivermos essa espontaneidade, porque não agora, vamos lá, não é? Mantermos essa espontaneidade ao longo de toda a nossa vida. Depois há também aqueles momentos em que nós alimentamos a chama diariamente com as tais conversas, que nós alimentamos muito todos os dias, de facto, à hora que o Nael chega a casa, mas também à noite ao serão. A esta hora, por exemplo, quando os filhos estão todos a dormir, ou os mais velhos estão nos seus namoros e nos seus estudos, etc. E temos essa hora para nós, e então nós conversamos, saímos, damos uma voltinha agora que já temos filhos mais crescidos, já ouvem-se o bebê chorar, então damos uma volta, passeamos à noite, damos uma voltinha, 10 minutos, 15 minutos por dia, é o que é necessário para reanivar esta chama, para conversarmos, para nos abraçarmos, como namorados, não é? Portanto, respondendo a essa pergunta de uma maneira muito simples, de facto, o vinho melhor é o que é servido a seguir, como nas bodas de Caná, não é? A gente pensa que o primeiro vinho que é servido, que é fantástico, mas quando provamos o vinho melhor, aquele que vem no fim, descobrimos que, de facto, é mesmo muito bom. E vem aqui uma pergunta grande, não deixamos de responder às outras na mesma, convém lembrar sempre. Ora bem, aqui vai. Uma das coisas que mais te parece em vós como casal é claramente a fé que vos une. A questão da confiança transmitida aos filhos passa também por aí, pela certeza da presença de Deus, e cultivam isso com a oração em família, como referiram. Consideram absolutamente fundamental essa vivência orante em família? Como fazer para cultivar essa vivência comum quando ela não existe? Esta pergunta é difícil, por isso a Teresa vai responder. Para nós é absolutamente fundamental. No nosso caso, nós conhecemos com a fé, através da fé, como nós contamos. Eu não consigo imaginar os nossos diálogos sem a fé. Nós estamos todo o dia a falar, mesmo nas brincadeiras, falamos de Deus de manhã à noite, não é? Porque tentamos pô-lo sempre, porque ele faz parte da nossa conversa. Portanto, não falamos da fé num tom moralizante, nem num tom... Mas é nesta brincadeira, neste tom divertido, vamos falando sempre da palavra de Deus e misturando na nossa vida. Portanto, para nós sim, é absolutamente fundamental. Para educar os nossos filhos também não temos outra maneira. A nossa forma de educar passa por aqui. Nós, quando os educamos a fazer isto ou não fazer aquilo, de facto é o que te parece que a palavra de Deus nos diz. E procuramos juntos, no catecismo, na Bíblia, conversamos, rezamos, para tomarem decisões, é tudo através da fé. Eu não sei, conheço muitas pessoas que me pedem ajuda e que me pedem conselho, porque como fundadores também das famílias de Caná temos tido muito contacto com muito tipo de famílias que nos pedem ajuda como cultivar a fé numa família e no caso disso não acontecer. São Paulo, São Pedro, eles respondem também nas suas cartas que a mulher cristã, pela sua fé, santifica o marido não crente, e o marido crente, pela sua fé, santifica a mulher não crente. Eu penso que a oração intensa, um pelo outro, dá sempre frutos. Aquilo que o Senhor mais quer para cada um de nós é, de facto, esse amor indestrutível, e se for fundado nele, melhor ainda. Portanto, Ele não nos vai negar esse dom. Vai o dar, certamente, que vai permitir. Portanto, rezar um pelo outro, com a certeza de que Deus não vai faltar a esse dom. Portanto, eu penso que é fundamental. Maneiras práticas por isso em prática, de viver a fé na família. Eu ia-vos aconselhar, já agora, já que para não demorar aqui este tempo todo, podem visitar o meu podcast. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Teresa Power, procurem Teresa Power, eu e a minha família serviremos o Senhor, está no Spotify.
e noutros sítios. No iTunes. No iTunes e noutros sítios. Google Play. Mas encontram. E aí o que é que eu fiz de propósito? Porquê? Porque eu aí fiz 7 episódios, que são, por assim dizer, um curso, vá lá, um mini curso, se quiser me chamar, um nome pomposo, mas é isso que eu pretendi. Eu pretendi dar às famílias que nos pedem ajuda, de facto, começam aqui, depois assim, 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 e vamos pôr isto em prática e vocês vão ver que resulta, está bem? Portanto, são 7 episódios pequeninos em que falo o mais possível fundamentado na Bíblia, na Palavra de Deus, falo da forma como rezamos, como se pode rezar em família, como podemos rezar individualmente dentro da família. Portanto, eu penso que se seguirem por aí, que também encontram muitas dicas. E depois escrevam-nos. Vamos conversando por mail, por WhatsApp, estamos sempre disponíveis. No site das Famílias Caná, se forem ao site famíliascaná.pt, o mail que lá está ainda, info Famílias Caná, a informação vem diretamente para mim, e eu costumo trabalhar muito com as famílias de uma forma artesanal, não é? Portanto, família a família, pessoa a pessoa, vamos conversando, vamos acompanhando o melhor possível. Estejam à vontade para isso, que nunca falta tempo. Não é preciso ser membro das Famílias Caná para escrever. Obviamente, não é? Obviamente. Nem, aliás, nem esse o objetivo, nem o podcast se destina a Famílias Caná, pelo contrário. Por isso é que está no meu nome pessoal também. Teresa Power é, de facto, a nossa vivência, a nossa forma de rezar, fundamentada na Palavra de Deus, na Palavra do Papa, do Catecismo, etc., que tendamos levar a toda a gente para permitir que ponham isso em prática nas vossas casas, sim. Então, como confiar no amor do outro? Como confiar no amor do outro? Confiar que, apesar de todas as faltas e defeitos, o outro me continua a amar. Aquilo que nos atrai no amor de Deus, não é? Eu quando penso no amor de Deus, assim, bolas, como é que Ele pode amar-me? Como é que Jesus pode dar a vida por mim? Ele conhece melhor que ninguém, diz a Bíblia, eu conheço-te. Conheço-te por dentro, conheço quando estavas a ser formado, eu conheço tudo. Então, se Ele conhece tudo, Ele sabe como eu sou pobre, podre, todos os meus defeitos, e, no entanto, Ele ama-me. Ele dá a vida por mim. Isto é a definição de amor. Eu não amo no outro. Jesus não ama em mim só aquilo que eu tenho de bom. Ele ama tudo. Por isso, Ele dá a vida por mim. Portanto, se eu amo o Nail, eu tenho de o amar, como diz aquela canção, all your perfect imperfections. Não é? Eu tenho de amar tudo o que Ele é, na sua imperfeição. Por isso é que, quando nós fazemos as nossas promessas no matrimónio, dizemos assim, eu prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te. Porque eu só respeito o outro se eu o amo. Porque se nós não amamos, nós não respeitamos, aí está. Por isso é que quando um casal se divorcia, por exemplo, nós vemos que perde o respeito. Perdeu o amor, perde o respeito. E então começa a dizer os defeitos, ele é isto, é aquilo. Não respeita porque não ama. Porque quando nós amamos, nós respeitamos. Então, se eu amo, eu respeito e honro e acolho a sua vulnerabilidade, não é? E sei, ele faz sempre isto, ele tem tendência para fazer estas coisas, mas eu amo e perdoo e aceito, não é? E este é que é o grande caminho do amor, não há outra definição de amor. Nós não podemos amar sem amar o total, não é? Porque o amor vem de Deus, Deus é amor e é com Ele que nós aprendemos a amar. Ai de nós, se Deus não nos amasse assim, estávamos feitos. E também, porque a pergunta foi, como é que eu posso ter a confiança que vou sempre amar e vou ser sempre amado? É porque, primeiro, tenho os sinais todos ao longo de uma vida, mas mais importante que isto, eu sei que Deus ama a Teresa e que ela, embora seja humana, ama a Deus. E se ela ama Deus e Deus ama ela, eu posso confiar nesse amor. Não é só o amor da Teresa, é o amor do meu próprio pai, não é? Ele lá está, é um casamento a 3, por todos os efeitos. Não é só eu e a Teresa, é eu, a Teresa e Deus. E estamos juntos nisso. Estamos juntos nisso. Ele empenhou-se totalmente na cruz. É engraçado que o Papa João Paulo II, é engraçado que ele dizia que o centro da Bíblia, nas suas catequeses sobre a teologia do corpo, diz uma coisa muito interessante, que o centro da Bíblia, o resumo da Bíblia, está naquele altamente contestado capítulo da Carta aos Efésios, capítulo 5,
em que São Paulo diz: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a Igreja, dando a vida por ela. Porque toda a Bíblia, dizia o Papa, e vemos isso, toda a Bíblia é uma história de amor. A Bíblia, a história da Bíblia, começa com o casamento de um homem e de uma mulher, Adão e Eva, e termina no Apocalipse com o casamento de Cristo com a esposa, com Jerusalém, com a Igreja. Portanto, nós temos esta imagem do amor de Deus, portanto, Deus que dá a vida por amor, que está ali no centro, no capítulo dos Efésios. Dá a vida como Cristo deu a vida pela Igreja. Portanto, é isso que o Niall deve fazer por mim e eu por ele, dar a vida um pelo outro. E nós temos essa confiança que se nós queremos amar a Deus, nós temos de ser capazes de dar a vida um para o outro. E dar a vida é isto. É calar também quando o outro nos irrita, não é? É perdoar quando ele volta a fazer a mesma coisa. Tal como nós vamos sempre à confissão, não sei como é convosco, quem se confessa, quem é cristão aqui, mas eu quando vou confessar estou quase sempre a confessar as mesmas coisas. E eu sei, será que Deus tem paciência para mim? E isto também é o perdão em família. Ele está sempre, quando faz os seus erros, é quase sempre da mesma maneira. E eu erro quase sempre as mesmas coisas, não é? Porque é a nossa natureza, não é? Portanto, é este amor, é isto. Isto é o centro da Bíblia, é este amor, amar apesar das imperfeições, sim. Com isto concluímos. Mais uma vez, muito obrigado, Teresa e Niall. E até à próxima sessão, se Deus quiser.